Graça e paz a todos. Nós vamos começar, meus irmãos, o nosso segundo momento da nossa introdução sobre o estudo da igreja saudável, as marcas de uma igreja saudável. Então, esse é o nosso segundo momento. Queria convidar os irmãos todos a fazermos a oração inicial e depois nós entraremos no nosso estudo bíblico. Nosso Pai, queremos te agradecer pelo dia de hoje. O Senhor nos deu uma noite maravilhosa e o Senhor nos acordou e nos despertou com saúde física e espiritual para glorificarmos o teu nome. Nesse momento, Senhor, em que nos encontramos juntos e unidos no amor de Cristo, queremos que o Senhor nos ensine sobre a igreja saudável, o que é uma igreja, as causas pelas quais uma igreja adoece e analisarmos também as características de uma igreja saudável. Nós pedimos que o Senhor nos ajude e nos capacite para que seja um tempo proveitoso e produtivo ao redor da tua palavra, para que saiamos daqui mais instruídos no caminho de Jesus, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, queria começar fazendo a leitura da Escritura Sagrada no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. Uma passagem das Escrituras que nos fala sobre a edificação da igreja de Deus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Então, meus irmãos, começamos hoje o nosso estudo com essa passagem maravilhosa das Escrituras, que Jesus é quem edifica o que? A sua igreja. Ele é o edificador, é ele quem institui a igreja. E aqui nessa passagem também nos é dito que, como Jesus institui a sua igreja, edifica a sua igreja, as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela, né? Nem o poder da morte, nem o poder diabólico pode fazer com que os planos de Deus em relação à igreja possam ser frustrados. Então nós temos aqui a esperança, a certeza de que nós, como igreja de Deus, não podemos ser destruídos nem pela morte e nem pelas coisas do diabo, porque é Jesus quem edifica a igreja. Amém? Irmãos, agora vamos dar início à segunda parte da nossa introdução sobre o estudo da igreja saudável. A princípio, eu tinha dividido essa introdução do nosso estudo em dois momentos, mas à medida que eu fui planejando aqui as aulas, eu achei melhor dividir a introdução em três momentos diferentes, para que a gente pudesse entender melhor, certo? O primeiro momento foi na aula passada, e o nosso objetivo ali foi chegar numa definição de o que é igreja, certo? A gente definiu muito bem o que é igreja. O segundo momento, que é hoje, eu queria conversar com os irmãos sobre a questão das causas pelas quais uma igreja saudável adoece. Esse é o nosso objetivo de hoje. Entender quais são as causas que tornam uma igreja verdadeira doente. Na próxima oportunidade, que é a terceira parte da nossa introdução, a gente vai se concentrar nas próprias características da igreja saudável, que são as marcas de uma igreja saudável. Então foi assim que eu dividi essa introdução. Na aula passada, só para lembrar os irmãos, a gente viu muitas coisas ali. A gente viu o que esse projeto não é, depois a gente viu o que esse projeto é, certo? A gente deu uma olhada sobre o autor do projeto, que a gente está estudando, e depois a gente viu o que é uma igreja doente. A gente viu também o que é uma igreja saudável e o que torna uma igreja saudável. E então a gente finalizou o primeiro momento de nossa introdução com a definição do que é uma igreja. E todos esses conteúdos estão bem explicados, irmãos, no vídeo passado. Então, se os irmãos tiverem assistido o vídeo passado, que está no canal da nossa igreja, lá está tudo explicado. Todos esses conteúdos que eu falei aqui já está explicado lá. Mas eu gostaria de lembrar os irmãos sobre a conclusão da nossa aula passada, que foi a definição de igreja, que era o objetivo de nossa aula. E se os irmãos estão lembrando, a definição de igreja está envolvida em 4 elementos, que é a pregação expositiva da palavra de Deus, o batismo, a santa ceia
e a disciplina na igreja. E eu vou ler a definição, já consolidada, no meio protestante, de o que é uma igreja. É uma igreja verdadeira. Diz assim: eis então de que modo a face da igreja se manifesta ante os nossos olhos. Agora ele vai dizer qual é a definição de igreja. O que é a igreja? Eis a resposta. Onde a palavra de Deus é sinceramente pregada e ouvida, e vemos que os sacramentos são administrados segundo a instituição de Cristo, não podemos de modo algum duvidar de que ali está uma igreja de Deus. Certo? Então, a definição aceita majoritariamente de o que é uma igreja é essa daí. 4 elementos fundamentais. Onde é que você percebe que tem uma igreja de Deus? Onde a palavra de Deus é pregada e ouvida. Se não tiver isso, não existe igreja. Segundo elemento, a administração dos sacramentos, que para nós batistas são as ordenanças. E o que são as ordenanças? A Santa Ceia e o batismo. E nós estamos submetidos a essas 2 ordenanças. E, em quarto lugar, a disciplina na igreja, ou o combate ao mal e ao pecado. Então, a gente concluiu o nosso primeiro momento com isso aí. E depois, a gente fez uma distinção bem importante para o nosso estudo. Aonde a gente está tentando chegar? A gente não está tentando chegar na diferença de igreja falsa para a igreja verdadeira. A nossa intenção não é essa. A nossa intenção é, entre as igrejas verdadeiras, quais são as que estão saudáveis e quais são as que estão doentes. A partir disso, a gente fez uma problematização. O que é isso? A gente construiu um problema para que a gente possa resolver. E qual foi o problema? O problema é esse aqui, ó. Se a igreja está enferma, está doente, como é que a gente vai diagnosticar a sua doença e quais são as soluções a serem aplicadas para que ela, a igreja, se torne uma igreja saudável? Então a gente parou aqui, certo? É esse o nosso desafio. Entender se a nossa igreja é enferma, está doente ou não. E no momento passado a gente viu que é uma igreja doente, está tudo lá. Se ela está nessa condição, quais são as causas que a levaram para esse estado de doença, de improdutividade, certo? E a partir daí, buscarmos soluções para resolvermos esse problema. Então, hoje, nós temos aqui um desafio de 5 passos. São as 5 causas pelas quais uma igreja saudável ela pode adoecer. Vejam, meus irmãos, uma igreja ela pode ser verdadeira, mas ela pode estar doente. E a gente sabe que uma pessoa doente, uma árvore doente, qualquer coisa, se ela não estiver desfrutando de saúde, ela vai estar acamada, vai estar parada, vai estar improdutiva, né? Então, eu acho muito importante e talvez até necessário nós separarmos esse momento para meditar sobre as causas que levam uma igreja ao estado de adoecimento. Por quê? Com o objetivo de nos desviarmos dessas causas. Nós não podemos nos envolver com essas causas que levam a igreja a ficar doente. Não podemos fazer isso. E o modo de nos desviarmos dessas causas, é conhecê-las bem, para que a gente possa passar por longe disso. Então, o objetivo hoje é meditar sobre essas 5 causas que tornam uma igreja doente. Eu vou citar todas as 5 e depois a gente vai refletir sobre cada uma delas. A primeira causa que leva uma igreja a adoecer, meus irmãos, está ligada ao paganismo, às religiões pagãs. Segunda causa tem a ver com a secularização ou o mundanismo. A terceira causa é um bode expiatório, e eu vou explicar tudo isso. Quarta causa, porque uma igreja adoece, é uma mudança no seu propósito. O propósito da igreja sempre foi, desde o início dela, o de glorificar a Deus. Quando esse propósito é mudado por qualquer outra coisa, e aqui a mudança é para o crescimento numérico da igreja, a igreja perde totalmente a sua linha de caminhada. A igreja não cumpre o seu propósito. É a quarta causa. Quando ela muda o seu propósito, ela adoece. E a quinta causa, e a fundamental aqui para o nosso estudo, tem a ver com o não entendimento da revelação de Deus nas Escrituras e da doutrina da regeneração. Eu já disse todas, agora vamos nos concentrar em cada uma delas. A primeira causa. Irmãos, os nomes são complexos. Os nomes dessas causas são complexos, são difíceis, mas à medida que a gente for expondo para os irmãos,
eu vou ter o cuidado de deixar cada termo bem claro, para que a gente possa não só conhecer a nomenclatura, os termos, a terminologia, mas o significado deles, certo? Então, qual é a primeira causa por que uma igreja fica doente? O nosso autor diz que é o neopaganismo subjetivo e não histórico. E eu vou explicar o que é isso. Neopaganismo. Esse neo é a mesma coisa que novo, certo? Uma coisa nova. E paganismo está relacionado à liturgia, às práticas dos pagãos. Quando ele diz que uma das causas por que a igreja fica doente é o neopaganismo, ele está dizendo assim, que as práticas dos pagãos estão sendo trazidas para dentro da igreja de Deus com uma cara nova, com uma cara diferente. As crenças deles estão sendo trazidas para dentro da igreja de Deus, estão sendo praticadas dentro da igreja de Deus e os próprios membros da igreja não estão percebendo. Nós vamos ver quais são essas práticas. Subjetivo, porque é uma coisa da cabeça da pessoa. A pessoa pensa, desenvolve as suas crenças, as suas doutrinas na sua cabeça, começa a praticar na igreja, influenciando a igreja, pensando que aquilo que ela está fazendo é uma coisa que foi revelada a ela por Deus, quando na verdade ela está praticando rituais pagãos dentro da igreja de Deus, confundindo com a presença de Deus e com os sacrifícios oferecidos a Deus, com a prática religiosa oferecida a Deus. Quando na verdade pode ser um engano da cabeça do crente. Certo? E não histórico, porque não se vê isso na história da igreja, em nenhuma igreja desde 2000 anos atrás. Então a primeira causa é essa. Se uma igreja cair nisso, ela adoece. Agora explicando de maneira geral. O que é o neopaganismo subjetivo e não histórico? Vejam bem, irmãos. É a substituição da fé bíblica por uma espiritualidade sentimental, subjetiva da cabeça da pessoa, sem base na revelação histórica e doutrinária das Escrituras. Esse aqui é o grande ponto. A pessoa se baseia nos seus próprios sentimentos a tal ponto de rejeitar as coisas que estão reveladas na Escritura. Ela prefere se basear pelos seus sentimentos de sua cabeça, a sua emoção, os seus pensamentos internos. Ela prefere acreditar nisso do que acreditar na pura e simples revelação dada na Escritura Sagrada. Em que resulta isso? É que o Deus cultuado é moldado pela experiência pessoal e não pela palavra de Deus. Isso é um erro grave, meus irmãos. Nós tentarmos agradar a Deus ou conhecer a Deus a partir do nosso coração, do nosso interior. Porque o que a revelação bíblica nos diz é que não há coisa mais enganosa em nós do que o nosso coração. Então o nosso coração, ele não é confiável. O nosso coração pode o quê? Nos enganar. Nos levar a um tipo de ritual para agradar a Deus diferente dos rituais do serviço cultico revelado na palavra de Deus. Então nós precisamos atentar bem para isso. Um exemplo dessa prática. Uma pessoa afirma, é comum o cristão que ele adere a essa causa aqui do paganismo, é comum ele dizer assim, ó, para mim, o negócio é ele. Ele não tem nenhum compromisso com o que a Escritura diz. Veja que ele não começa dizendo assim, a Bíblia diz isso. Não, ele começa assim, para mim, Deus é amor e jamais julgará alguém. E assim ele rejeita a verdade bíblica sobre a justiça e o juízo de Deus. Então a pessoa ela diz assim, baseado nos seus sentimentos internos, rapaz, eu acredito que Deus é um Deus tão amoroso, e de fato Deus é amoroso, a Bíblia apresenta Deus assim, como Deus infinitamente amoroso. Mas a pessoa, ao pensar nisso, ela começa a acreditar que porque Deus é amor, ele vai ignorar a sua justiça e o seu juízo, que ele não vai condenar pessoas, que ele não vai corrigir pessoas, que ele não vai chamar as pessoas à atenção, que ele vai deixar o ser humano seguir o seu curso de destruição. Uma pessoa que pensa assim, ela facilmente pode ser enganada pelo seu coração, de pensar que Deus é assim, quando na verdade a palavra revelada de Deus nos ensina que Deus, tanto por um lado ele é amor, como por outro lado ele pune, ele julga, porque ele é justiça e ele
é juízo, né? Outro exemplo, uma igreja doente e atacada por essa primeira causa aqui, normalmente ela tem cultos centrados em experiências místicas da pessoa, experiências misteriosas internas da pessoa, visões e revelações particulares. E ignoram o ensino bíblico e a exposição da palavra de Deus. Veja aqui, agora é fácil saber por que uma igreja assim adoece. Porque, meus irmãos, o culto está baseado não na revelação bíblica, na exposição da palavra de Deus, ao contrário. Igrejas assim tendem a tirar o púlpito do canto, ou seja, a pregação, e colocar no canto do púlpito teatros, festas, animações. Você vê que é uma troca de valores. Uma igreja dessa, ela está totalmente enferma e doente. Então, esse aqui é o segundo exemplo dessa causa aqui. Os cultos estão baseados em experiências da pessoa. Ela teve um sonho, ela teve uma revelação, e ninguém pode contestar essa revelação, porque para ela, uma coisa subjetiva da cabeça dela, foi Deus que lhe deu. E ninguém pode contestar uma coisa que Deus deu a essa pessoa. O resultado é que ela traz essas visões para dentro da igreja e ela acaba influenciando muita gente por causa dessas suas revelações particulares, que não são comprováveis. Ninguém pode... as pessoas que têm revelações, como é que nós podemos saber que isso é verdade? Porque é uma coisa que a pessoa teve, é um sonho que ela teve, é uma visão que ela teve. E se isso estiver indo de encontro à palavra de Deus? Como é que a gente faz? Né? A maioria das religiões, das seitas, irmãos, elas se originaram por causa de visões e revelações particulares. Os mormons, os testemunhos de Jeová. Se você for analisar a origem dessas seitas, elas têm origem aqui no paganismo, subjetivo e não histórico. O líder fundador teve uma visão particular e a partir daí ele fundou a sua igreja, a sua seita. Independentemente da revelação que já está prontinha aqui na palavra de Deus. Ele confiou mais nas revelações particulares. Então, primeira causa, nós temos que ter muito cuidado com isso. Conhecermos bem as práticas dos pagãos, para que nós não possamos trazer isso para dentro da igreja. Os pagãos, irmãos, eles cultuam seus deuses não a partir de uma revelação concreta, objetiva, mas a partir de coisas subjetivas, que não são prováveis, pensamentos, visões, sentimentos de sua própria cabeça. E a religião verdadeira, ela não vai do homem para Deus, mas é de Deus para o homem. Em outras palavras, a religião verdadeira, ela não é subjetiva, é objetiva. A religião subjetiva, ela é originada a partir dos pensamentos humanos. A objetiva vem de algo concreto. Ela flui da palavra de Deus. Aí nós podemos ter garantia, porque a igreja está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos, que está registrada na palavra de Deus. Segunda causa, a secularização. Secularização, o que é isso? Vem de século, presente século. A gente pode até facilitar o termo chamando de mundanismo ou mundano. A igreja se torna mundana. Essa é uma causa, irmãos, muito perigosa, sutil. A gente tenta ser parecido com o mundo, sem perceber que, ao ser assim, estamos entrando em um quadro que pode ser irremediável de enfermidade. Secularização, o que é isso? É a influência do pensamento mundano dentro da igreja, onde valores da cultura secular, o relativismo, individualismo, pragmatismo, moldam a prática e a missão da igreja, afastando-a de sua identidade bíblica. Irmão, isso aqui é muito perigoso. Vou trocar em miúdos aqui. A igreja, ela tenta ser parecida com uma empresa mundana, com qualquer coisa do mundo que esteja dando sucesso. Então você tem uma empresa do mundo, uma instituição mundana, pode ser uma instituição municipal, estadual, federal. Se ela estiver dando sucesso, essa instituição é estudada, são descobertas as características pelas quais essa instituição está sendo levada ao sucesso. Essas estratégias são aplicadas à igreja. O problema, irmãos, é que a igreja vira uma empresa, uma instituição municipal, estadual, federal, tudo isso, menos uma igreja cristã. Isso aqui é que é o grande problema. A gente tenta, e infelizmente, irmãos, não tem como escapar dessa daqui. Nós somos filhos dos nossos dias, do nosso século. E por mais que não queiramos, nós somos parecidos com as pessoas da atualidade, porque nós somos desse tempo. A nossa tendência natural é imitar as coisas que nos cercam. Porque o Freud, um psicanalista, ele já dizia que o homem é produto do seu meio. Ele imita a situação ao seu redor.
E é assim com a nossa linguagem, com a nossa fala, com as nossas práticas, nós imitamos o que nós vemos. A secularização leva a igreja a imitar o mundanismo e suas práticas. Vamos a um exemplo disso aqui na igreja. Olha só aqui, irmãos, em que resulta isso? Pregações que evitam temas como pecado, arrependimento ou inferno, para não ofender o visitante. Acho que um conceito já bem conhecido entre as empresas é esse aqui, ó. O cliente, ele tem sempre razão. Ele não pode ser contestado. Se um cliente vier com a reclamação, o dever da empresa é acatar, mesmo se ele estiver errado, nós não podemos espantá-lo, porque a nossa fonte de renda está nas mãos do cliente, né? Então, quando a igreja se torna secularizada, ela tende a ser assim. Ela evita os temas fundamentais que a igreja sempre preservou, a pregação do pecado, a pregação e exortação do arrependimento e a pregação e proclamação da existência de um lugar chamado inferno. Que as pessoas pecaminosas e não arrependidas estão indo para lá. Mas essa pregação, ela é tida como ofensiva na perspectiva da igreja secularizada. Ela não prega isso. Ela ignora isso. Temas como pecado, arrependimento, você renunciar ao seu eu, deixar suas práticas erradas, desalinhadas à palavra de Deus, não, isso não pode ser pregado. Na igreja mundana, esses temas, eles não frequentam o púlpito da igreja. Simplesmente você não vê pregação desse tipo. Então eles ignoram os fundamentos da igreja de Cristo. A pregação contra o pecado, exortação ao arrependimento e a pregação do inferno, a obra de Cristo. Tudo que possa ofender a natureza do ser humano é ignorado nesse tipo de igreja. Essa igreja está adoecida, pode ser verdadeira, mas ela pode estar sendo influenciada pelo presente século. Por isso ela está secularizada. A secularização é uma causa pela qual a igreja verdadeira pode adoecer. Segundo exemplo, igrejas secularizadas, irmãos, são igrejas que estão promovendo eventos que são mais parecidos com shows ou festas do que cultos reverentes ao Senhor. É ou não é verdade isso? Isso aqui é uma verdade, irmãos. E não precisa nem de explicação. A igreja, ela assim, está claro que ela está adoecida. É uma igreja falsa? Provavelmente não. Não é necessário que seja, mas que ela está doente, ela está. Porque ela trocou o culto, o serviço de culto tradicional, histórico e apostólico por festas e shows. O púlpito dá lugar ao teatro, as peças teatrais, as encenações. Por quê? Porque a igreja simplesmente ela quer agradar pessoas. Ela mudou seu propósito, que é outra causa que nós vamos ver adiante. O propósito não é mais a glória de Deus, é agradar pessoas. Então, quando o objetivo é esse, nós ignoramos as ofensas e priorizamos os elogios. Então, o púlpito, se ele for ofensivo, quando eu digo púlpito, eu estou dizendo a pregação da palavra de Deus. Se a pregação for ofensiva, ela facilmente é descartada e ela dá lugar a coisas que agradam pessoas. Resultado, nós temos pessoas dentro da igreja, todo tipo de pessoas, menos cristãos verdadeiros que conhecem a doutrina. Uma igreja desse jeito, talvez ela já deixou de ser protestante há muito tempo, ela nem sabe disso. Se tornou mundana, secular. Trocou os cultos por outras coisas, animações, festas, shows. Nós vimos duas causas. Uma está relacionada ao paganismo colocado dentro da igreja e outra ao mundanismo, à secularização. Devemos nos desviar de todas as duas, porque se esbarrarmos nelas, nós estamos fadados a adoecer, como igreja, em geral. Terceira causa é o tal do bode expiatório. O que é um bode expiatório? É uma pessoa que leva a culpa no lugar de outra, certo? Então, o bode expiatório é assim. Digamos que essa igreja foi saqueada, foi roubada. Entraram aqui, levaram data show, caixa de som, fizeram quebra-quebra aqui. E nós sabemos quem foi. Foi uma pessoa de muita prestígio na comunidade, uma pessoa altamente levada em autoestima. Só que como a gente tem medo de dizer que foi ela, a gente diz assim, foi aquele desprezado ali. Porque nós sabemos que a gente colocando a culpa nele, ele vai ser culpado, não tem como provar, é um Zé Ninguém, é o bode expiatório. Vamos colocar a culpa nele, não vamos colocar em fulano não, que é muito poderoso, pode vir coisa aqui pra gente. Esse é o bode expiatório, uma coisa que leva a culpa, quando na verdade a culpa é de outro. Que causa é essa aqui? É costumeiro, irmãos, as igrejas doentias culparem, ou ignorarem, ou terem raiva de instituições que formam pastores e mestres.
Igrejas doentias assim, facilmente elas vão dizer coisas assim, ó. Para que estudar? Para que ir para um seminário? Para que fazer teologia? Para que se capacitar? Deus usa qualquer pessoa. Elas ignoram isso, pensando que o chamado de Deus ou a espiritualidade anulam a capacitação que um mestre deve ter para que ele possa exercer o ministério. Resultado: nós temos pessoas ocupando púlpitos, pregando heresia, sem saber nada da palavra de Deus, influenciando pessoas que estão indo no mesmo caminho. O resumo de tudo é isso. É o que diz aqui, ó. Há um crescente desprezo pelos seminários e instituições que treinam líderes, como se o chamado e a espiritualidade pessoal anulassem o preparo teológico. Isso empobrece o púlpito e a liderança. Esse é o resultado. Você tem pessoas altamente despreparadas na liderança de grandes volumes de pessoas. Não é à toa, irmãos, que nós, como evangélicos, crescemos muito no Brasil, de acordo com o IBGE, mas as mudanças na sociedade são as mínimas possíveis. Não há mudanças. Não há mudanças na sociedade, na municipalidade, no Estado e nem na nossa federação, nem na nossa nação. Porque são só números apenas. São quantidade. Pode ser quantidade e não qualidade. Certo? Razão. A igreja caiu na terceira causa pela qual ela é levada a ficar doente. E ignoram as instituições levantadas por Deus para prepararem homens para o ministério. Elas ignoram isso. E assim elas caem nesse grande problema, adoecem, e algumas até, o seu caso é irremediável, elas não conseguem voltar mais desse estado doentio. Um exemplo disso. Nessas igrejas, frequentemente, irmãos, há líderes despreparados que ensinam heresias ou doutrinas confusas por não conhecerem a Bíblia com profundidade. Claro, isso é muito claro. Se você não foi capacitado para o ministério, é muito fácil você pregar heresia ou coisas confusas da palavra de Deus. Se vocês não tiverem visto ainda, vão na internet, tem um vídeo de um pastor de uma igreja que sabe o que foi que ele fez? Ele adulterou ou estava prestes a fazer tal coisa. E a motivação para isso foi uma interpretação errada das escrituras. Por ser despreparado. Sabe o que foi que ele fez? Ele leu uma passagem do Antigo Testamento, em Oséias, ou referente a Oséias, que dizia assim: vá a uma mulher adúltera e faça tal coisa. Acho que resgatar ela, alguma coisa desse sentido. Sabe como foi que ele leu? Vá a tal mulher e adultera. Olha aí, meus irmãos. Então a palavra era mulher adúltera. Ele leu, vá e adultera. Tá, tem vídeo falando sobre isso. O repórter chega para ele e diz assim: mas pastor, o senhor não está confundindo aqui essa palavra? Não é adúltera e não adultera? Aí ele, realmente, foi até bom o senhor falar sobre isso, porque agora eu estou vendo que realmente é. Irmãos, despreparo. O que leva a isso? Frases assim, ó, para que estudar? Não precisa disso. Isso é só pompa, só achismo, como é que se diz? Coisa de estudo, é pessoas que querem, e não precisa disso não. O importante é estar lá em cima, abrir as escrituras e falar esse tipo de coisa. Nós não podemos cair nesse tipo de coisa. Segundo exemplo, membros dizendo. Nessas igrejas, frequentemente, pode existir membros dizendo assim, ó. E se você vir isso em uma igreja, pode ter certeza. Não digo que ela é falsa, mas pode ter certeza, ela está doente. Se você vir pessoas dizendo assim, ó. O Espírito me guia. Não preciso de seminário. Então a pessoa assim, ela rejeita os dons de ensino escritos na palavra de Deus e a formação que Deus usa na igreja. A pessoa diz assim: o que eu preciso é a guia do Espírito Santo. Então ela ignora os dons de ensino apostólico registrados na palavra de Deus, pelos quais nós, os líderes, devemos ser submetidos. Igrejas doentes, elas fazem isso. Nós não queremos esse tipo de coisa. A formação que Deus instituiu para os líderes, e Paulo diz a Timóteo e a Tito: esmera-te no ensino. Igrejas doentes, elas não querem saber disso. Elas dizem assim: o Espírito me guia. O resultado
interpretações, como as que eu disse para vocês agora, que está registrado, que está aí na internet. Pastores confundindo até a classe gramatical da palavra, de adúltera para adultera. Né? Então isso é muito grave, irmãos. Vamos para a penúltima causa. Aqui tem a ver com o propósito da igreja. Quando a igreja muda o seu propósito, aí ela adoece. Qual é o propósito da igreja segundo as Escrituras? Uma igreja bíblica, a gente já definiu, ela é baseada em 4 elementos fundamentais, necessários, não pode faltar nenhum deles. Pregação da palavra de Deus, ordenanças, batismo e santa ceia, disciplina na igreja. Não pode faltar nenhuma dessas, para que se tenha uma igreja verdadeira. Agora, qual é o seu objetivo? Biblicamente, toda igreja está instituída na terra sob ou debaixo da condição, sob pena de deixar de ser igreja, de dar glória a Deus. É o seu objetivo. Não há outro. Quando esse objetivo é mudado, por qualquer outro que seja, ela deixa de ser uma igreja saudável, tornando-se uma igreja doente. A troca aqui é por uma coisa que é até nobre, aparentemente. Mas só aparentemente. Qual é a troca aqui? A troca do objetivo de glorificar a Deus para o crescimento numérico. Esse aqui, irmãos, é um erro gravíssimo. Quando a igreja ela tem o propósito de glorificar a Deus, a sua liturgia, o seu serviço de culto é todo baseado na glória de Deus. Quando ela muda para o crescimento, todo o seu serviço de culto é baseado em coisas para agradar pessoas. Deus é tirado do centro, o homem é colocado. E agora vamos buscar maneiras de agradá-lo. Esse é o grande ponto. Mudou o objetivo, muda-se o caminho. Se você mudar o seu alvo de A para B, você muda o caminho. Isso aqui é automático. Mudou o objetivo, muda-se o caminho. Aqui, se mudarmos, se deixarmos a glória de Deus de lado, em prol do crescimento meramente numérico, nós caímos nesse erro. A igreja já não cumpre mais seu propósito de glorificar a Deus. Muitas igrejas, irmãos, deixam de buscar a glória de Deus como prioridade e passam a medir sucesso apenas por números. O quê? Tamanho do templo, quantidade de membros e seguidores nas redes sociais. A igreja deixa de ser, então, baseada e fundamentada sobre os 4 elementos fundamentais, que eu já disse, não vou repetir, por outros, quais sejam tamanho do templo, se ela tem isso, ela é uma igreja, quantidade de membros, se ela é grande, ela é vigorosa, está crescendo, se prova que é uma igreja verdadeira, e a conta dela nas redes sociais, se é grande ou se é pequena. São os critérios para se analisar uma igreja saudável hoje. Na visão de muitos, uma igreja glorifica a Deus quando ela cresce. Mas na visão bíblica, uma igreja glorifica a Deus quando ela tem membros fidelizados à palavra de Deus, submetidos às ordenanças de batismo e santa ceia e disciplinados na doutrina dos apóstolos. São critérios diferentes que identificam e apontam igrejas diferentes. Querendo ou não, uma igreja falsa e outra verdadeira. Mas para o nosso propósito aqui, vamos pegar mais leve. Uma igreja saudável e uma igreja doente. Um exemplo disso. A adaptação, olha aqui, reflete no púlpito. Tudo tem consequência. Uma igreja assim, irmãos, troca o seu propósito, ela tende a adaptar a mensagem para agradar as massas, mesmo que isso dilua o evangelho. Não importa. Se, para sustentar as massas que fazem o corpo da suposta igreja, para sustentá-los, eu devo amaciar e diluir o evangelho, eu vou fazer isso quanto possível. E tão logo eu peça oportunidade para pregar, eu vou tentar abrandar o evangelho, não tocar nos pontos fundamentais da fé, porque eu quero agradar as massas. Mudamos o objetivo. Claro, se o nosso objetivo é numérico, nós não podemos desagradar pessoas. Elas não vão vir, não vão encher as fileiras da igreja. A igreja não vai crescer. Preferimos, então, ter uma igreja grande, embora não tenham discípulos ali, do que termos uma igreja pequena, mirrada, com discípulos com qualidade. Uma igreja doente é assim. Ela dá ênfase ao seu crescimento. Essa aqui é a primeira consequência dela. Ela manipula o evangelho.
porque quer agradar as massas. Segundo exemplo disso, foco excessivo em estratégias de marketing e gestão empresarial, enquanto a oração, a pregação expositiva e o discipulado são negligenciados. É uma troca. É o que eu disse no começo dessa causa aqui. Você troca o objetivo, você troca o caminho para chegar lá. Se o objetivo é glorificar a Deus, você prioriza a oração, os fundamentos apostólicos, está em primeiro lugar a pregação expositiva, o discipulado, a disciplina na igreja, a educação da igreja na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo, no início do capítulo 4, se não me engano, de Atos, fala sobre isso, que os discípulos perseveravam unânimes em quê? Na doutrina dos apóstolos. Para que se houvesse doutrina, era necessário haver pregação expositiva da palavra de Deus. Mas o objetivo hoje é agradar as massas. Então, o caminho é trocado. Em vez de oração, eu tenho estratégia de marketing. Em vez de pregação expositiva, eu tenho gestão empresarial, palestras. É outra coisa. É outra igreja que não a de Cristo. A igreja está num quadro muito grande de enfermidade. Vamos finalizar então com a última causa. E essa aqui para o autor é a fundamental. Tem a ver com a revelação dada a nós por Deus na Escritura. E a outra tem relação com a regeneração, que é também conhecido como o novo nascimento. Igrejas que não conhecem a revelação de Deus e não conhecem o que é a regeneração, o novo nascimento, elas estão a um passo de adoecer se já não estiverem adoecidas. Essas igrejas que não conhecem a revelação de Deus, nem a regeneração, esquecem que Deus é quem fala por meio da sua palavra. Elas esquecem disso. Como elas esquecem que foi Deus quem falou, a pregação expositiva já não importa. Porque se eu acredito, irmãos, que foi Deus que falou aqui, primeira coisa que eu vou querer, é que essa palavra seja exposta ante os meus ouvidos. Agora a gente vê o seguinte, quando uma igreja ela ignora a pregação, ela é uma igreja incrédula. Na verdade, ela não está acreditando que foi Deus que falou aqui. Porque eu não posso acreditar, irmãos, que alguém que crê que foi Deus que falou, não queira também que essa palavra seja exposta e pregada. A causa aqui é que a igreja não quer isso. Eu disse aqui, igrejas assim esquecem-se que é Deus quem fala por meio de sua palavra e é Deus quem transforma por meio do novo nascimento. Quando isso é ignorado, a pregação vira palestra e a membresia se torna social. Tudo aqui está interligado. Se eu ignoro, eu não creio que foi Deus que falou, também não vou querer. Qual é o meu interesse em que essa palavra seja exposta, seja pregada? Porque para a igreja apostólica, a pregação da palavra de Deus é Deus falando. Quando o pregador fala, o discípulo fala, Deus fala. Certo? E só vamos querer esse tipo de pregação se acreditarmos que a revelação está aqui, na palavra de Deus, que foi Deus que falou aqui. Outra coisa, quando não entendemos a doutrina da regeneração, podemos dar evidência de que estamos adoecidos. Nós temos que entender, irmãos, e tem relação com a pergunta que o Felipe perguntou na aula passada. O que eu vou fazer depois, supondo que eu já preguei o evangelho perfeitamente? Você não pode fazer mais nada além disso. Nada. Está fora do seu controle. Temos que entender que a regeneração do novo nascimento é Deus quem opera. O que é então a regeneração? Em simples palavras, é o processo pelo qual Deus implanta o princípio da vida espiritual na vida do ser humano quando ele está morto em delitos e pecados. Basicamente, é uma ação de Deus no homem, não parte dele, como a igreja secularizada quer fazer. Ela acha como está viva. Então vamos dispensar estratégias, colocar estratégias, planos de natureza empresarial, marketing, estratégias, porque ela vai ser tocada por isso. Quando entendemos que é Deus quem opera, nós pregamos o evangelho. O evangelho é suficiente, porque no ato da pregação do evangelho, Deus pode intervir e ele pode fazer com que essa pessoa nasça, ou seja, pode ser que Deus, nesse momento, coloque o princípio da vida espiritual no homem morto. Então ele é o quê? Ressuscitado, regenerado, nascido de novo para as coisas de Deus. Regeneração, irmãos, é Deus quem opera. O mesmo poder colocado na vida de uma pessoa para ser regenerada, os estudiosos dizem que é o mesmo poder usado por Deus para ressuscitar Cristo. São essas as dimensões do poder usado por Deus na obra da regeneração. Daí tiramos, não podemos fazer isso. É impossível. Devemos pregar o evangelho.
Então, meus irmãos, devemos ter um conhecimento muito bem definido disso. Que a palavra de Deus tem que ser pregada porque é Deus que fala. E temos que entender que regeneração está fora do escopo da capacidade humana. É Deus que faz. Todos os relatos de conversão bíblica foi Deus quem operou. Em Paulo, em Pedro, em Moisés, em Abraão, no Antigo e no Novo Testamento, é Deus quem faz. Por quê? Porque o homem está morto. Ele não consegue fazer nada. É imóvel em relação a Deus. A ação tem que vir de fora. Deus tem que operar. Temos que entender isso. É Deus quem regenera. Se não entendermos isso, um exemplo consequente. Nós vamos pregar o moralismo ou a autoajuda evangélica. Por quê? Não acreditamos que o evangelho é suficiente. Quando, irmãos, você pode ver, quando você tem um líder de qualquer igreja, isso mostra que a igreja está adoecida, ele deixa a pregação evangélica pelo moralismo e pela autoajuda evangélica, é um descrente na suficiência do evangelho. Na verdade, o que ele está fazendo é simplesmente isto. Ele não crê que isso aqui é suficiente. Por isso ele troca essa mensagem milenar e transformadora, achando que o seu discurso vai transformar vidas. Agora, eu não sei, irmãos, o que leva uma pessoa a pensar que se a pregação evangélica não tem poder para mudar o coração de uma pessoa, que leva essa pessoa a pensar que o discurso dela tem. Eu não sei o que, porque eu não consigo conceber uma ideia assim, que as minhas palavras têm poder para transformar corações. Simplesmente minhas palavras não chegam nos corações, podem até chegar nos ouvidos. Deus é quem fala ao coração. Então, quando a pessoa troca a pregação da fé por moralismo e autoajuda evangélica, é um descrente na suficiência do evangelho. Ele troca, então, ele prefere pregar o moralismo e a autoajuda, a psicologia do pensamento positivo. Eu tenho que falar palavras, dar uma mensagem positiva à sociedade para que ela reaja. Ele prefere pregar isso à exposição fiel das Escrituras. Aqui, a exposição fiel das Escrituras já não tem mais vez no púlpito, porque a pessoa não acredita que essa pregação pura possa transformar o quadro doentio da sociedade. Ela prefere pregar o seu discurso. Nós queremos nos afastar disso. Outro exemplo de uma igreja que não conhece a revelação de Deus nas Escrituras e nem o poder de Deus para revelar, para regenerar um morto espiritualmente. Segundo exemplo, uma igreja assim está disposta o quê? A aceitar pessoas. Só voltando aqui, irmãos. Quando você não acredita que Deus falou, você não acredita na pregação expositiva, o que você tem no púlpito é palestra. E o que você tem na cadeira não são discípulos. São, como diz aqui, apenas ajuntamento social. Nós não queremos isso. Pessoas nos bancos da nossa igreja que estão tendo uma vida até melhor, desfrutando do ambiente da graça de Deus, mas no final de suas vidas estão condenadas. A igreja de Deus, ela tem um compromisso de, ao glorificar a Deus, instruir pessoas na doutrina apostólica, pela qual elas vão encontrar o perdão dos pecados e a vida eterna. Esse aqui é o grande propósito da igreja. Quando não pensamos assim, nós aceitamos o quê? Pessoas como membros apenas porque frequentam ou simpatizam com a igreja, sem a igreja ter o compromisso de verificar e examinar se houve arrependimento e novo nascimento. Não queremos examinar isso, porque para nós é suficientemente agradável, numericamente falando, evidencialmente falando, assim numericamente, crescendo a igreja vai ser uma igreja verdadeira, é suficiente que ela venha para cá não arrependida e sem ter nascido de novo. O compromisso da igreja saudável com a sociedade e o seu papel diante da humanidade é esse? Nós entendemos que não. Não queremos nos conformar ao presente século e, portanto, não queremos ser uma igreja secularizada. Nosso compromisso é com a pregação evangélica, que transforma pessoas de pecadores para gente transformada, disciplinada, debaixo da doutrina apostólica. Essa é uma prova da igreja saudável, da igreja verdadeira. A conclusão da nossa aula, irmãos, era, porque não vai ser mais, nós vamos parar aqui, era apresentar a vocês 3 modelos de igreja que não queremos acompanhar. E no final, mostrar um exemplo de uma igreja que queremos seguir. Nós vamos ver isso na introdução da próxima aula, para podermos ver as marcas de uma igreja saudável. Por enquanto, é suficiente o que dissemos a respeito das causas pelas quais a igreja é levada a um quadro doentio. São elas
Vamos ver se a gente lembra aqui. Uma causa está relacionada ao paganismo, a primeira causa. Segunda, ao secularismo. A terceira, o bode expiatório, a gente culpa as instituições de ensino. A quarta causa está relacionada aqui, eu sei que a quinta tem relação com a palavra. E a quarta causa é a mudança no propósito da igreja. Deixamos de glorificar para nos dirigir ao objetivo de crescimento numérico, embora não espiritual. E a quinta é a ignorância sobre a revelação de Deus na palavra e a ignorância sobre a regeneração. Já explicamos tudo isso. Os irmãos que estão aqui quiserem ver novamente isso, vai estar no canal da igreja. Os irmãos que não puderam vir vão ter a oportunidade de assistir todo esse conteúdo depois, no conforto da sua casa, no canal da nossa congregação. Mas é indispensável a presença de cada um aqui. É muito bom a gente se sentar diante da palavra de Deus e aprender sobre ela, porque isso aumenta a nossa comunhão no amor de Cristo e fortalece o nosso propósito como igreja, que é de glorificar a Deus, unir as nossas forças e lutarmos nessa batalha da fé. Enfrentarmos juntos os desafios e também desfrutarmos juntos das vitórias. Irmãos, não é razoável uma porção da igreja de Deus enfrentar os desafios e toda a igreja desfrutar dos benefícios. Nós aceitamos isso, porque somos cristãos. E o bem para um, o bem para todos. É assim na igreja de Deus. Mas mais razoável seria todos enfrentando os desafios que a vida nos impõe, para que todos desfrutem das bênçãos e das recompensas. Amém? Nós vamos encerrar por aqui e nós vamos encerrar com oração. Eu queria convidar aqui o irmão Adriano, pra gente, pode ser, irmão Adriano, para a gente orar, encerrando esse momento, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais um domingo, de EBD. Louvado seja o nome do Senhor por nós podermos aprendermos a palavra do Senhor e conhecermos um pouco mais sobre a igreja saudável. Que possamos nos sentir privilegiados, agraciados por Deus, por conhecermos dia após dia a vontade de Deus, para as nossas vidas. Então estaremos orando ao Senhor, agradecendo a Deus por mais esta EBD em nome de Jesus. Querido Deus, soberano Pai, graças te damos, ó Deus dos céus e da terra, por este dia, meu Deus, em que o Senhor nos permite estarmos, ó Deus, sentados aos teus pés para aprendermos a tua palavra, Senhor, as escrituras, as quais o Senhor tem deixado para que o teu povo, Senhor, por meio dela, venha conhecer a verdade, o caminho e a vida. Obrigado, meu Deus, por este dia. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presente, daqueles, meu Deus, que ainda há de ouvir esta aula. Ó Deus, muito obrigado. Que o Senhor, Deus, nos ensine a cada dia mais a te obedecer, a fazermos parte, Senhor, de uma igreja saudável e que assim, meu Deus, venhamos cumprir com o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque esse é o propósito maior, engrandecer o teu nome santo, reconhecer que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Toma, Senhor, em tuas mãos as nossas vidas, ó Deus, e nos concede um dia na tua presença. Abençoado, meu Deus, para que assim, ó Deus, venhamos glorificar o teu nome santo. Em nome de Jesus, assim nós te oramos e já te agradecemos. Amém.